Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta para falarmos sobre Cristo e cultura. É uma releitura do Dr. Carson sobre um outro autor que falou sobre o mesmo tema e ele propõe uma releitura e uma unificação de princípios, de valores. O que é cultura? Convencionou-se, ninguém sabe quem, provavelmente retirado do texto bíblico em que o Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí o cristão e vários grupos, tratamos aqui com maior proximidade dos grupos evangélicos ou pentecostais, neopentecostais, e algum conhecimento sobre reformados, católicos, protestantes e por aí afora. Convencionou-se dizer que nós vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Muito bem, isso é lindo, isso é bonito. Mas em termos práticos, quais são os limites do nosso posicionamento? Até onde podemos avançar? Até que ponto podemos usufruir do ambiente sócio, histórico, cultural no qual estamos inseridos? Obviamente, negar tudo não deu certo. Não deu certo, não funcionou, não convenceu ninguém, só criou problemas e as tentativas de corrigir os erros do passado sem uma retratação aberta, explícita, só criam novos problemas. Anteriormente, tínhamos igrejas ante tudo que havia na sociedade. Nada podia, nada pode, é pecado, é isso e aquilo. Hoje, parece que alguns eleitos e predestinados têm direito a praticamente tudo, enquanto outros nem tanto. Como equacionar isso? Primeiro, precisamos definir o que é cultura. Aí vem as dificuldades. Estamos falando aqui sobre um trabalho de filosofia social. Dr. Carson, Cambridge, ele é um biblista, é um teólogo evangélico. O material dele você encontra na na Vida Nova, edições Vida Nova em português. Se tiver um domíniozinho do inglês, tem muito material disponível para ser adquirido e que nunca serão totalmente traduzidos. Tá? Dá tempo de você fazer um curso de inglês, aprender a traduzir, comprar, estudar e as editoras não terão publicado, tá bom? Cultura, o que é cultura? Cultura consiste em padrões explícitos e implícitos de comportamento adquirido e transmitido por símbolos, constituindo a realização distintiva de grupos humanos, inclusive sua expressão em artefatos. O núcleo essencial da cultura consiste em ideias tradicionais, isto é, derivadas e selecionadas ao longo da história, e especialmente nos valores a ela associados. Sistemas culturais podem ser considerados, de um lado, produtos da ação, de outro, elementos condicionantes de ação posterior. Essa é uma daquelas definições que mais nos deixam assim perdidos do que esclarecidos. Tem muito a ver com algumas frases aí que você fala, por exemplo, da geração Coca-Cola, geração Z. Quando a mídia fala de os evangélicos, ou os neopentecostais, ou católicos, está implícito uma série de valores, uma série de ideias, uma série de conceitos, até mesmo de preconceitos, considerando que muitas das pessoas abrangidas pelas definições apresentadas não se sentem absolutamente nada confortáveis com os abusos, com os excessos expressos em tais definições. Eu sempre fui um crítico, por quê? Porque dos processos de deterioração da fé, por exemplo, a liturgia ou o culto, toda liturgia, todo culto tem um regramento, tem um conjunto de valores, de princípios, de ideias e também um vocabulário exclusivo, um vocabulário próprio para aquela finalidade. O vocabulário cultico, o vocabulário litúrgico não se aplica às reuniões sociais, não se aplica ao ambiente de trabalho, não se aplica a outras coisas. Mas o que acontece? Todos nós, acabamos de alguma maneira rompendo as barreiras
e levando para o dia a dia vocabulários, expressões e pensamentos que dizem respeito a um momento específico. Só nós religiosos, só nós cristãos? Não, todo mundo. E aí você cria um ambiente sociocultural múltiplo, em que pessoas usam palavras ou ideias ou conceito que pertencem a um grupo diferente, às vezes até mesmo divergente, numa tentativa de explicação, muitas vezes nada coerente. O que eu estou tentando dizer é muito difícil definir cultura e é muito difícil definir valores e fica muito difícil você, no momento atual, separar o Evangelho de Cristo Jesus, separar a mensagem de Cristo Jesus e os anseios da sociedade, os anseios dos indivíduos e os anseios dos religiosos e até mesmo dos não religiosos em relação à vida. Pessoalmente, eu acho que a acomodação do vocabulário cultico, litúrgico, à vida comum, criou espaço para a fragilização das manifestações de fé, de louvor e de adoração. Porque tornou-se lugar comum, serve para tudo. E quando o que serve para tudo chega no momento do sagrado, no momento da íntimo, no momento da expressão de fé, da comunhão de fé, muitas vezes perdeu boa parte da sua força e agregou elementos que não dizem respeito à expectativa daquele momento litúrgico ou cultico. Talvez eu não esteja facilitando muito, mas é por aí que nós pensamos e imaginamos. Como separar, como nos conduzir sem nos tornarmos ridículos ou ridicularizáveis por conta das nossas próprias decisões. O que pode o cristão, o que não pode o cristão, o que vestir, o que beber, o que comer, com quem falar, por que falar, tá? A questão cultural é essa. O que pode desejar? Uma Ferrari, um Lamborghini, 2 apartamentos na praia, uma propriedade rural, 100 mil cabeças de gado. São esses valores que estão inseridos na sociedade, fazem parte da cultura, que nós devemos aprender a filtrar nos limites daquilo que convém à expectativa do cristão no que diz respeito ao seu viver em comunidade. Nós seremos libertados deste mundo um dia, mas por enquanto continuamos vivendo aqui, vivendo em sociedade. Quando se fala em cultura, principalmente aí os evangélicos ou os pentecostais, carregam aí esse conceito, essa ideia de uma aversão absoluta a toda e qualquer manifestação cultural. Aí inclui-se as artes, as belas artes, ou a arte comum, ou a arte popular, a música popular, a literatura popular. Tudo isso são questões que o Dr. Carson pretende tratar nesse material e nós também devemos expressar. Por quê? Porque se nós não nos definirmos, os outros o farão por nós. Se nós não definirmos, se nós não defendermos a nossa fé, também fazendo uso da linguagem disponível, porque o cristão não pode estar limitado ao glória a Deus, aleluia, amém. Nós precisamos ter o domínio da linguagem, o domínio dos aspectos culturais, para podermos discernir o que está ultrapassando as questões de fé, as questões de doutrina. Alguns propuseram algumas definições aqui, parecidas ou semelhantes, vamos tentar aqui. Definição de cultura. São compreensões partilhadas que se manifestam em atos e artefatos. Aí tem a questão das obras sacras, da arte sacra. Os evangélicos e uma parte dos protestantes têm uma aversão histórica aí ao uso de ornamentos nas igrejas, né, nos prédios, ao uso de ornamentos principalmente de ordem física ou material, por exemplo, esculturas, o uso de esculturas ou as chamadas imagens sacras para boa parte dos protestantes e evangélicos, de um modo geral, é um absurdo, isso não pode, é um pecado absoluto. O catolicismo não tem nenhum problema.
outros ramos do cristianismo, para não incorrerem no erro da idolatria, preocupados com isso, adotaram a pintura como arte sacra, né, que diz respeito a retratações ou representações artísticas ou históricas da fé cristã. Então, tem lá vitrais, né, aquelas a paixão de Cristo, né, tem toda uma narrativa em forma de arte. Os evangélicos e os demais não tem praticamente nada, né? É um prédio pelado com um altar simples, se é que se pode chamar de altar, um púlpito, um espacinho para uma banda, uma coisa ou outra, mas é bem mais simples, bem mais humilde. Agora, nós estamos vendo o improvável, né? Os neopentecostais, alguns grupos aí recentes, recriando a arte sacra em termos de apropriação histórica, cultural de elementos do judaísmo, da sinagoga, né? E alguns outros elementos que eu não faço ideia de onde eles pegaram. Então você já vê púlpitos em forma de arca da aliança e coisas assim do gênero, né? Os púlpitos com cruzes, com uma cruz lavrada lá, com a cruz elaborada ou em madeira ou estilizada numa pintura, numa representação. Algumas formas de manifestações artísticas têm retornado para algumas igrejas não católicas, tá? Essa é a questão aqui da definição do autor. O que é certo e o que é errado. Nós não entraremos no detalhe agora, porque o autor também não entra nesses detalhes agora. Ele abre primeiro o debate. O conceito de cultura denota um padrão historicamente transmitido de significados incorporados em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em forma simbólica por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e atitudes sobre a vida. Esses símbolos, a simbologia cristã, não diz respeito só às questões do adornamento, tá? Dizem respeito também à linguagem, quando eu falei da linguagem cultica, da linguagem litúrgica, sempre os cumprimentos, a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz, paz e os cumprimentos. Eu sou contra a linguagem de gueto. Eu sou contra você usar no dia a dia uma linguagem que tente dificultar a compreensão dos demais. Por exemplo, a linguagem cultica é boa para o culto, mas não é boa para a vida social. É possível falar de Deus, do amor de Deus, falar de Cristo Jesus, falar das verdades e fundamentos da nossa fé, sem necessariamente utilizar a linguagem religiosa, a linguagem cultica, ou a linguagem teológica, ou a linguagem litúrgica. É possível expressarmos a nossa fé de várias maneiras, utilizando vários aspectos da linguagem. Hoje, uma fenomenologia presente em todos os ramos religiosos, não é nem a literatura ou os símbolos, mas é o comércio de artefatos, pingentes, colares, brincos, óculos, camisetas e outras coisas com motivação religiosa, entre aspas, né? É um comércio religioso que dá ares de sacralidade ao que não tem nada de sacralidade. A camiseta com dizeres, o boné, tem um chapéu. Daqui uns dias vai aparecer alguém vendendo bota gospel aí, e é nesse mundo que nós estamos vivendo. Falar em limites hoje é uma questão de convicção pessoal, porque praticamente não o há. O meio religioso, essa preocupação de expressar ou de adquirir, ou seja, de consumir fé, de consumir denominação, né?
de consumir catolicismo, de consumir protestantismo, né, de consumir aí teologia reformada, de consumir movimento pentecostal, há um consumo, há uma movimentação financeira e uma necessidade de apresentar-se, de aparentar-se como alguém envolvido num meio específico, mas fazendo uso dos meios comuns a todos. O que eu estou fazendo é uma crítica, é um comentário aberto, tá? Vivemos nesse mundo e todos estão dizendo que é para a honra e glória do Senhor Jesus. Dr. Carson se atreveu, Dr. Carson se dedicou ao estudo e já era intenção, passo a incorporar esse material ao material de ética, de bioética, de moral cristã, né, de teologia moral, ou ética cristã, como queiramos expressar ou compreender. É importante entendermos como vivemos e como nos expressamos, para tentarmos encontrar algum limite no que diz respeito à condução das nossas vidas. Não estamos tentando dizer para ninguém como a pessoa deve viver. Estamos procurando definir o balizamento da nossa fé e da nossa postura no ambiente sociocultural ou na nossa cultura. O desafio contemporâneo. Na passagem da antiga aliança para a nova aliança, no que diz respeito ao povo da aliança, o foco passou da nação do pacto, ou seja, do povo de Israel, da nação de Israel, do povo judeu, para o povo internacional do pacto. É inevitável que isso tenha trazido questões sobre as relações que esse povo devia ter com aquelas pessoas ao redor que não faziam parte da nova aliança, ou seja, os desafios para o cristão. Porque no judaísmo, o judeu deveria e deve ser um povo sacerdotal, um povo cujo viver expressa a santidade requerida por Deus. Nas vestes, na alimentação, no vocabulário, no culto, na liturgia, tudo no judaísmo tem vistas a integrar o pacto, fazer parte de uma aliança com Deus e comportar-se de maneira adequada com o que foi exigido de Deus. Então, era um povo que deveria ser santo. Santo em relação ao mundo, ao não crente, ao não judeu, e santo em relação a Deus. Um distanciar-se de valores e princípios encontrados na cultura ou nas mais diversas culturas e, ao mesmo tempo, aproximar-se de Deus. O cristianismo sofreu as mesmas dificuldades, muito embora não pese sobre o cristão essa questão do afastamento dos outros povos e das outras culturas. Exige-se um afastamento do pecado existente nesses povos e nessas culturas e a necessária aproximação de Deus, a santidade. Santidade em relação ao mundo, santidade para Deus. Então a santidade tem dois aspectos. Um, afastar-se, o outro, aproximar-se. Tá? A tendência é a pessoa se desequilibrar, mas vai para lá, vem para cá, conforme caminha, vai achando um ponto correto para expressar a sua fé e para viver com consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens. Esse é o desafio. Circunstâncias diferentes exigiram respostas diferentes. Nós vemos isso em Romanos, nós vemos isso em Mateus, nós vemos isso nas cartas aos Coríntios. O desafio é intenso. Sempre foi e não mudou. Alguns desistiram, muitos desistiram. Vamos ser cristãos à moda do mundo. Sejamos cristãos segundo a consciência mundana ou a cultura atual. A questão é, a cultura atual, ou a cosmovisão, como falam, eu aguardei muito um livro aí de um brasileiro. Enquanto ele estudava, ele era um escritor fantástico, uma cabeça fantástica. Terminou, se empregou, se tornou assim, se converteu ao ano 1500. Né? É um defensor da reforma protestante. Até Cristo é ofuscado pela reforma protestante, só sabe falar de reforma protestante.
E eu esperava um autor brasileiro que falasse da espiritualidade cristã sob o prisma do nosso olhar, do nosso viver, que não é um olhar único, é um olhar múltiplo. O brasileiro somos a cosmovisão europeia, parte da cosmovisão dos muitos povos indígenas, a maioria já desaparecido, e dos vários povos africanos escravizados e trazidos para cá, os orientais que para cá vieram, os árabes, né? A maneira do brasileiro enxergar o mundo, a realidade, ela é múltipla, ela é incrivelmente rica e abrangente. Não encontrei. Não encontrei. O cara também escreveu meia folha lá e continuou reescrevendo o que todo mundo escreve. Então, nós somos obrigados a usar o material que temos disponível para nós. O material aqui é de um cristão norte-americano, cujo pensamento e visão cultural em muito influencia também a nossa. Mas é um desafio falarmos sobre esse tema, sobre esse assunto. Ele é importante? Ele é importante. A questão, o desafio cultural contemporâneo, como nos primeiros dias, também tinha a ver com o fato de que cristãos deverem ou não participar de práticas esperadas pela sociedade, quando tais práticas tinham nuances religiosas ou diziam respeito a estilos de governo, uma série de expectativas de interação e relacionamento social, ao desafio diante da perseguição e muito mais. Tudo isso os cristãos viveram e tudo isso os cristãos temos vivido, com a diferença que nos dias atuais, há uma suposta liberdade, a qual a maioria dos jovens, ou nem tão jovens mais, foi preparada para enfrentar. Não foi preparada para enfrentar. Né? Ser cristão nos dias de hoje, ser católico, evangélico, ser pentecostal. Quais são os limites do nosso comportamento? Até onde podemos ir? Até que ponto podemos ou devemos, ou não podemos ou não devemos participar do ambiente cultural à nossa volta? E se devemos ou não produzir cultura com valores cristãos? Esse é o que eu entendo é o maior desafio. Não é a questão de ficar dando cabeçada contra a realidade. Na minha opinião, é usar a realidade para produzir cultura com valores cristãos. Esse é um desafio. Nós não estamos vendo, nós não temos visto, porque quem assim aderiu, quem tentou, acabou esbarrando na questão da sustentabilidade, né? O dinheiro. É possível produzir cultura sem dinheiro? Vamos descobrir com o Dr. Carson. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz. Muita paz.